Que a indústria de fundos brasileira, para quem não sabe, ela é uma das maiores no mundo inteiro. Ela representa grande parte do nosso PIB, levanta um montante financeiro muito relevante por ano, e no mundo inteiro a gente acabou virando uma das referências de regulação. Fala, jovem! Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. Hoje eu recebo minha grande amiga Bruna Veiga, especialista de compliance. É sempre um prazer poder falar com pessoas que eu acompanho há um certo tempo, né? Sempre tive ali, para mim sempre foi um prazer poder conversar com você, trocar várias ideias. Hoje tenho a oportunidade de conversar com você. Minha amiga, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você pela oportunidade. A gente sempre teve vários cafés, várias trocas no offline. Sim. E agora a gente consegue trazer aqui para o online. Acho que essa troca de conhecimento que é muito rica, tanto aqui entre a gente quanto para quem está acompanhando de fora, né? Sim, é sempre, né, pelo menos eu vejo isso muito forte nos profissionais, né, principalmente ali de compliance, essa questão da troca, né, das informações. Né? Então, por exemplo, você é uma profissional, eu admiro demais, nunca escondi isso. Né? A gente ainda vai trabalhar junto, tenho fé e certeza que isso vai acontecer. Acaba acontecendo que, às vezes, um profissional ele tem, né, do ponto de vista geral, né, todos vão ter. Né? Então, você vê que o próprio profissionalismo, a própria experiência acaba trazendo isso, mas você tem ali as particularidades ou especialidades de cada um. Né? Então, eu sou um cara que sempre tive muito mais atuações com o Banco Central, regulamentações do Banco Central. Você, por outro lado, com regulamentações da CVM. Né? Então, as nossas conversas elas sempre são ricas, porque às vezes a gente está ali, entre aspas, se reportando para reguladores diferentes e cada um, às vezes, tem ali, de acordo com a nossa percepção operacional, percepções diferentes. Né? Isso, complementando, né? Exatamente. Né? Então, eu acho que é bem interessante. Né? Do ponto de vista até disso que eu estou destacando, né? O que você vê das grandes diferenças, né, do ponto de vista bem gerais mesmo, entre as regulamentações do Banco Central versus regulamentações ali da CVM? Qual que é a sua percepção? Olha, me corrija se você tiver alguma coisa que você tem ainda mais tempo na indústria do que eu, e você conhece alguns pontos mais do que eu, mas eu sempre percebi que o Bacen ele sempre trouxe, às vezes, até uma estrutura de norma um pouco mais clara para o regulado. Por um outro lado, a CVM ela se colocou à disposição de regular especificamente as gestoras de fundos de investimentos, os administradores. Ela foi ali se colocando num nicho de mercado. E aí, isso desde a década de 80 para cá. E aí, o que foi melhorando ainda mais para a gente, que é da parte de gestão de fundos, foi a Ambima, que surgiu mais ou menos ali há 15 anos atrás, que é como a mesma ideia da FINRA nos Estados Unidos, que ela não é uma autarquia, ela não é um órgão público, mas ela veio muito nessa roupagem de construir junto com o mercado, de complementar o mercado. Então, ela traz, sempre que a CVM lança uma norma nova, a Ambima vai lá, lança um complemento explicando, esclarecendo, lança um evento, e aí a gente é chamado para participar, para tirar dúvidas. Então, num primeiro momento, a Ambima trazia muito essa parte de ajudar. Num segundo momento, ela começou a criar força, né, ter asinha própria, e a olhar para a gente e falar assim, olha, eu quero, Bruna, que você me mande evidência de tal a tal data desse ponto aqui, coisa que até então a gente não tinha isso tão forte. Então, a Ambima começou a ser um braço emprestado da CVM para fiscalizar o que a gente faz dentro de casa. E acho que isso é positivo, porque torna a nossa indústria mais séria, mais robusta, mas é uma realidade que não é tão antiga assim como se você fosse comparar com o que a atuação do Bacen tem feito até hoje, né? Sim, Banco Central, que é como você destacou mais ali a minha atuação ali de muito tempo para cá, já tem ali a atuação direto dele mesmo. Né? Então, você já tem ali, através de toda a parte regulatória, de toda a parte ali voltada para as normativas vindas do próprio Banco Central, e o próprio Banco Central pedindo ali, por vezes, situações relacionadas à base amostral, me manda algumas evidências, enfim, então já reportamos direto ali para o Banco Central, tanto dos dois pontos de vista como você me destacou. Né? Para você, né, até
com base ali na toda a questão da experiência, até para quem está nos acompanhando ali, que talvez esteja vendo esse capítulo ali de forma mais isolada, o que você consegue trazer para a gente de contextualização, assim, bem macro, do fundo de investimento, né? Assim, né? Quem de certa forma, acompanha ali a gente, primeiro, a gente não costuma falar muito do fundo de investimento, né? A gente fala ali de algumas coisas voltadas para a corretora, né? Então, uma vez que a corretora é de câmbio e é regulada pelo Banco Central, a gente traz ali temas voltados mais para isso, mas obviamente que se relaciona com a parte de fundos de investimento, se relacionam com a corretora, e a gente achou super legal trazer também esse conhecimento. Então, para quem nunca viu, que tem até às vezes curiosidade, uma contextualização geral. O que você conseguiria colocar ali em poucas palavras a temática de fundos de investimento? Boa. Talvez não então por poucas palavras, talvez. Mas o que eu acho legal é que a indústria de fundos brasileira, para quem não sabe, ela é uma das maiores no mundo inteiro. Ela representa grande parte do nosso PIB, levanta um montante financeiro muito relevante por ano. E no mundo inteiro, a gente acabou virando uma das referências de regulação, porque a gente sempre traz toda uma roupagem muito robusta, muito bem madura, comparado com outros países. E o fundo de investimento ele acabou caindo muito no gosto brasileiro, porque, pensa comigo, o cara que ele fica o dia inteiro trabalhando, ele até tem conhecimento técnico, mas ele não consegue acompanhar o dia a dia e tomar as decisões de investimento e desinvestimento sozinho, ele vai delegar para alguém que faça isso por ele. Ou o cara que ele tem ali um dinheiro guardado, né, como a gente sabe, a relação do mercado financeiro é sempre de poupadores e devedores. Sim. E ele quer emprestar o dinheiro dele para depois ter esse lucro, mas ele não tem tanto conhecimento assim, ele não tem acesso a uma Bloomberg, por exemplo, que vai trazer para ele ali relatório completo diário de tudo que tem acontecido no mundo. Ele não vai ter o CFA, por exemplo, que é uma grande certificação que demora anos de estudo. Então, eu acho que tanto para a pessoa que tem anos de mercado financeiro, quanto para quem não entende nada sobre isso, o fundo ele é um produto muito interessante, porque você pega ali o seu dinheiro e você empresta o que você precisa para ser um recurso para quem está precisando. Em troca disso, você usa o conhecimento de quem está trabalhando dentro da gestora. E aí, para explicar para quem é um pouco mais leigo, né? É a mesma ideia, assim, para quem mora em casa, para quem mora em prédio que fica num condomínio, você paga para o seu condômino para fazer por você toda a manutenção daquilo que você não saberia fazer sozinho. Então, o síndico vai contratar alguém para limpar a sua piscina, vai contratar alguém para manter a manutenção do elevador. A mesma ideia para um fundo de investimento. Eu contrato o gestor e o administrador do fundo para cuidar do meu dinheiro, já que eu não saberia fazer isso também por mim mesma, ou não teria tempo para fazer isso no meu dia a dia. Sim. Não, pô, legal. Super, super contextualizado, né? Acho que um dos grandes papéis ali, né, do profissional de compliance, regulatório, enfim, de instituição financeira ou que mexe no mercado financeiro, geralmente quando a gente tem ali alguma grande mudança regulatória, né? E geralmente onde que ele entra mais a fundo, que a gente começa ali com vários e vários bate-papos, né? Chama, às vezes, o órgão regulador para trazer ali opinião. No seu caso, também, a questão ali de Anbima. E aí, até quando a gente teve ali a oportunidade de pensar num cast que fosse ali voltado para o lado de investimento, a gente pensou, poxa, vamos trazer algum profissional da estrutura de compliance, que aí, no caso, eu falei, deixa eu chamar minha amiga, e falar de alguma mudança mesmo, até para trazer um pouco do que seria ali o papel, às vezes, da estrutura ali de compliance, né? Então, do ponto de vista de CVM, a gente teve aí a questão da mudança da resolução 75 da CVM, né? E aí eu queria que você, de certa forma, conseguisse trazer para a gente assim, uma contextualização do ponto de vista em termos macros, porque aí depois a gente vai entrando um pouco mais ali nos detalhes. O que teve ali de grande mudança em relação a isso, né? Traz para a gente. Na verdade, a 175 ela trouxe uma mudança de paradigma como um todo, porque ela pega muito do que a gente já tinha da estrutura de fundos e traz uma abordagem um pouco mais próxima da indústria americana. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tinha até a 175, ela veio substituindo a 555 e a 38. Como que ela veio? Antes, a gente tinha os fundos sendo uma única
estrutura, um único CNPJ, e aí você, investidor, botava o seu dinheiro ali, o administrador e o gestor, o custodiante, o distribuidor, cuidavam daquele dinheiro, cada um com as suas responsabilidades. Então, para nós, gestores, quando a gente queria ter uma estratégia nova, ou então fazer uma diferença ali para um público-alvo, ou uma mudança de taxa, a gente tinha que criar todo um fundo novo para cada estratégia, para cada objetivo. A gente não podia ter uma estrutura única com diferentes estratégias dentro dele. E a 175 veio para mudar isso. Então, qual que é a nossa atual situação? A gente tem uma casca, que é o CNPJ principal, que você, na CVM, tem acesso a esse CNPJ. Dentro dele vão ter as classes, que tem CNPJ próprio cada um, onde ficam os ativos do fundo, e as subclasses, onde ficam os passivos, que é onde, de fato, fica o dinheiro do investidor. E essas subclasses, elas não são identificadas por CNPJ próprio, elas são identificadas por código. Então, dentro das classes e subclasses, é que eu vou poder fazer estratégias diferentes e objetivos diferentes dentro do mesmo fundo, sem precisar criar um fundo para cada objetivo. Legal. Então, isso veio para mudar e trazer a gente mais próximo da indústria americana, que sempre foi assim. A gente tinha um grande fundão e a gente tinha classes e subclasses ali dentro dessa estrutura para cada objetivo. A grande diferença que ainda separa a gente dos Estados Unidos e da maioria dos outros países que seguem esse modelo é o seguinte: antes a gente tinha... nos Estados Unidos já, a realidade de a gente ter o fundo sendo uma empresa. Então, eu, Bruna, não trabalharia numa gestora de fundo, trabalharia para o fundo. E aí, ali dentro, tendo todas essas estratégias e tudo mais, a gente tem o pessoal trabalhando para esses objetivos segmentados dentro das classes. Aqui no Brasil, a gente ainda manteve a ideia de que o fundo ele não é uma empresa. O fundo não sei o que isso quer dizer muito dentro do que a CVM entende, mas é um condomínio de natureza especial. Juridicamente, isso não significa muita coisa. Mas o que significa é que ele não é um condomínio, por exemplo, como a gente está falando, um condomínio de prédio. Mas ele é um condomínio no sentido de juntar esforços e recursos de poupadores e devedores e, com isso, gerar a lucratividade e depois distribuir a rentabilidade disso. Não, perfeito. Não, assim, eu acho que você traz ali, obviamente, fazendo uma contextualização do que é a questão ali da normativa, que eu acho interessante, mas, obviamente, que eu quero dar uma destrinchada nisso, até para a gente conseguir trazer o conhecimento ali para quem está nos assistindo. Uhum. Então, assim, o que eu queria ter de ti hoje, minha amiga, seria o seguinte, exatamente fazer um comparativo, mesmo que seja de forma mais macro, em relação ao que tínhamos e o que a gente acaba tendo ali em relação à nova normativa, né? Então, por exemplo, né, em termos de estrutura, como que era, como que ficou? Consegue contextualizar? Então, por agora, a indústria continua com a mesma estrutura, porque no finalzinho de ano a CVM veio com um presente de Natal da norma inteira nova, para a gente basicamente passar o Natal todo lendo. Por agora, a gente ainda mantém a mesma realidade, porque em 2022, em dezembro, véspera do Natal, a CVM foi lá, trouxe para a gente esse presente para a gente de compliance passar o Natal inteiro estudando. E aí, em 2023, começaram os prazos em que a norma ia começar a entrar em vigor. E ela fez isso em etapas. Então, para fundos novos e depois para fundos que já estavam em andamento, ela criou faixas em que a norma ia passar a entrar em vigor. E aí, a partir de 2024 em diante, a gente realmente passou a ter toda a norma em vigor, com algumas alterações assim, de atraso, e porque a própria CVM foi percebendo pelos grandes bancões que isso não ia ser viável, não tinha como. Então, os prazos inicialmente estipulados foram se ajustando ao longo do tempo muito pelos pleitos feitos pelos players de mercado, de que não era possível fazer em tão pouco tempo, e ela soube ouvir e entender isso. Então, até agora, principalmente assim, os fundos que já existiam, eles continuam sendo só o fundo com uma classe única. Ele não mudou essa realidade. Só que o que vai passar a acontecer é essa possibilidade que a gente tem de desenhar dentro do mesmo fundo várias classes e subclasses para que eu possa ter estratégias, objetivos, tratamentos de taxas, tratamentos de amortização e resgate diferentes na mesma estrutura, sem precisar criar uma estrutura para cada uma dessas coisas. Não, e é engraçado que, por exemplo, toda vez, até do ponto de
vista de Banco Central, né, de, vamos dizer assim, empresas reguladas pelo Banco Central, toda vez que a gente tem essas grandes mudanças regulatórias, cara, a gente já tem que fazer ali todo um gap analysis, né, batendo ali, vamos fazer assim, a antiga normativa com a nova, né, ou a que está em vigor e com aquela que a gente já sabe que vai ter uma data ali para começar a vigorar, né? Então, e eu concordo contigo. Geralmente isso aí chega em presente de Natal, alguma coisa muito próxima ali na virada de ano, e acaba sendo ali sempre a pauta dos primeiros meses aí do novo ano, né? Então, é algo ali bem interessante, né? Seguindo ali nesse ponto, até para você conseguir trazer clareza para a gente, em termos de regulamento, né? O que você percebeu assim de mudança, né, em relação à normativa? Isso é um ponto muito importante, porque o regulamento, ele trazia ali todas as informações do fundo num único documento. Então, ele trazia ali toda a parte de qual era o público-alvo do fundo, qual eram as estratégias do fundo em termos de rentabilidade, em termos de objetivo, como é que a carteira ia ser desenvolvida, então, quais eram os limites de concentração de cada papel dentro da carteira. Isso ficava tudo dentro de um único documento. Agora, na realidade de a gente ter um fundo mãe e classes e subclasses dentro dele, a gente entra na realidade próxima americana, como eu estava te falando, da gente ter um documento, mas aí vai ter anexos e apêndices explicando as questões específicas da classe e da subclasse nesses anexos. O que eu acho muito legal para o investidor, porque aí ele lê a parte geral que se aplica para o fundo como um todo e ele pode ir direto no anexo que se aplica para o que ele, de fato, está investindo. Então, ele não precisa ficar ali lendo de ponta a ponta o documento inteiro para entender o que é pertinente para ele. Então, acho que uma coisa muito importante é que a 175 veio depois, né, da Lei de Liberdade Econômica, muito nesse espírito de trazer transparência, de trazer modernização e de até trazer flexibilização do fundo de investimento. Então, ela veio realmente nesse objetivo, junto com a Lei de Liberdade Econômica, de falar assim, a gente vai colocar a nossa indústria brasileira de fundos de investimento em um outro patamar, que já era excelente, vis-à-vis do que a gente tem ao redor do mundo, que às vezes a gente tem uma mania de falar mal do nosso país em muitas coisas, mas olhando assim a estrutura da regulação que a gente tem, o acesso público de conhecimento que a gente é uma grande referência no mundo inteiro em relação a isso. E a CVM, junto com a Ambima, está conseguindo transformar isso numa etapa ainda mais alta, trazendo a gente mais próximo do que é um modelo internacional a ser seguido, mas entendendo também o que a gente precisa deixar mais flexível dentro de casa. Então, acessos a investimentos que antes não eram permitidos para vários públicos, agora se tornaram mais viáveis. Sim. Cara, uma das coisas que eu admiro bastante, óbvio, né? Estamos falando de um produto diferente, né? É esse lado voltado à questão, por exemplo, do regulamento do fundo, né? Por quê? Porque é isso que você destacou, né? Quando você tem ali um investidor daquele fundo em específico, que tem ali alguma dúvida, quer sanar ali alguma lacuna que às vezes ficou ali em aberto, cara, ele vai lá e é só ler o regulamento e já sanou a dúvida, né? Óbvio que isso vai se aplicar ao produto em si, né? Característica do produto, mas é como se fosse ali, pelo menos do ponto de vista de Banco Central, os nossos manuais operacionais é que a gente sempre vai olhar muito mais para o produto, uma visão muito mais macro, né, trazendo ali exatamente como que funciona ali o passo a passo. Cara, assim, é uma das coisas que eu gosto bastante ali da parte de regulamento de fundo, porque ele traz ali toda uma clareza, como é que vai funcionar, enfim, então é algo bem legal. Dando uma sequência, minha amiga, do ponto de vista de remuneração, né? Teve mudança, continua a mesma coisa? O que você consegue trazer para a gente? Teve bastante. Junto Legal. com o 75, veio depois a 179. Legal. Elas duas trazem o seguinte: antes, você pagava ali para o fundo de investimento uma taxa única. Você não sabia o que você estava pagando para o administrador, para o gestor, para o custodiante e para o distribuidor do fundo. E aí, o que aconteceu? A 175 falou, não, a gente precisa dar clareza, transparência para esse investidor que muitas vezes, principalmente investidor geral, né? Ele é mais leigo, ele não tem conhecimento sobre o que ele está lidando, com o que ele está colocando o dinheiro dele.
Então, hoje em dia, a gente tem a taxa destrinchada mesmo, né? Tem a taxa de administração, a taxa de gestão, ali com os valores segmentados certinho, para você entender, investidor, o que você está fazendo com o seu dinheiro. E a 179, ela veio para trazer essa questão de que, quando você contrata, você tem a taxa de distribuição em destaque. Então, você sabe claramente o quanto você está pagando para o distribuidor do fundo. Por quê? Existem casas que fazem a própria gestão do fundo e distribuem sozinhas. Elas não contratam um distribuidor externo para fazer esse papel. E aí é uma taxa a menos. Mas a maioria das situações é você ter um distribuidor que coloca ali na prateleira das corretoras e dos bancos o fundo disponível para você. Então, você precisa saber o quanto você está pagando para esse player também, porque ele é uma peça muito importante dentro dessa estrutura final. Com certeza, né? E, assim, né, há uma complexidade muito forte, né? Porque a gente sempre vai estar olhando ali, né? Aquilo que você destacou, né? O gestor do fundo, quem é o distribuidor, enfim. Então, assim, são vários, vamos colocar assim, são vários players que funcionam dentro ali vamos dizer assim, do produto fundo de investimento, né? Não é um único player, né? São vários agentes que ocupam ali, desempenham papéis extremamente ali importantes, né? Imagino eu que, dada toda essa parte ali voltada de importância, voltada ali da própria abrangência, quando a gente olha do ponto de vista de responsabilização ali, por exemplo, dos investimentos, né? Também a gente não vai observar algo diferente, né? Provavelmente a gente deve ter tido ali algum ponto relacionado a isso. Minha percepção, assim, volto a dizer, você é mais especialista que eu, ou também a gente teve ali alguma coisa voltada para isso? Não, mudou bastante. Legal. Está certíssimo. O administrador do fundo sempre foi aquele que cuida muito mais da mecânica do Sim. fundo. Então, ele cuida, por exemplo, da contratação de auditoria, contratação de custodiante. Ele sempre foi o eixo central que faz as outras contratações para o fundo passar a existir. O que veio com a 175 é que ele passou a ter a responsabilidade de guarda de documentos para si, e para fundos de investimento de direitos creditórios, exatamente, ele passou a ter que controlar a liquidação dos direitos creditórios, que antes era uma responsabilidade do custodiante. Então, ele ganhou ainda mais uma roupagem, mas, por outro lado, eu achei que foi muito justa a 175, porque antes o administrador ele acabava sendo, assim, muitas vezes penalizado por erros que vinham da gestão. E como ficava todas as responsabilidades nele, ele era o primeiro a ter que encarar ali um processo administrativo sancionador. Sim. Então, era sempre primeiro nele. Aí, até ele comprovar que não foi erro dele, era todo um tempo ali com o processo rolando, com toda a questão, né, que você sabe muito bem, Sim. de imagem, financeiro, é tudo muito sensível. Então, acho que a 175 ela distribuiu melhores papéis para evitar que um acabe sendo responsabilizado pelo erro do outro, né? Sim, eu acho que a gente sempre destaca, né? Independente de se a gente está falando, por exemplo, de um produto ou até mesmo, às vezes, ali da nossa vida profissional, né? Uhum. Eu costumo conversar bastante ali entre aspas, com os meus contratantes, de que, assim, cara, eu não tenho problema nenhum de ser responsabilizado desde que eu tenha gestão do processo, né? Se eu não tiver gestão do processo, fica, de fato, um pouco mais complicado. E eu acho que a normativa ela traz essa clareza maior, né? Então, óbvio, ele continua, ele pode ser penalizado, mas ele passa a ter mais gestão ali relacionada à atuação dele, né? Nessa mesma linha, eu vejo que a gente também teve uma mudança relacionada ali à flexibilidade, né? Como que se observa isso ali na prática mesmo, minha amiga? Então, o gestor ele passou a ter um protagonismo muito maior, né, com a 175. Então, ele já era o responsável pela tomada de decisões de investimento e desinvestimento, mas ele passou também a ter que olhar o controle da carteira do fundo, entender se o desenquadramento foi ativo ou passivo e tomar as decisões para remediar esse evento. Então, é o que eu estava te falando, como antes ficava tudo muito na responsabilidade do administrador e pouca no gestor, quando dava alguma coisa errada, tinha essa bola dividida de quem ia pagar pelo erro. Então, o gestor ele realmente ganhou um protagonismo muito maior com isso. Ele tem a possibilidade de investir no máximo 10% da carteira
carteira em criptoativos ou em crédito de carbono. Então, isso fica ali, lógico, né, previamente disposto no regulamento para o investidor saber que ele está correndo o risco da volatilidade desse ativo, mas é uma possibilidade que passou a surgir com a 175. Ele também passou a surgir com a 175 que investidores do público em geral e do público qualificado possam ter acesso a investimentos no exterior. Antes, da 175 era só para investidor profissional. E aí, a gente pensando no mundo globalizado e muitas vezes por conta da inflação, você querendo dar uma modificada nos riscos da sua carteira, isso realmente veio a calhar porque a gente tem mais acesso a investimentos. Então, eu acho que a flexibilização, né, ela veio muito no sentido de permitir que investidores de todo tipo de perfil tenham mais acesso a investimentos. E uma última coisa que foi bem relevante é que os fundos de investimento de direitos creditórios, eles foram criados em 2001 e agora só em 2025 o público em geral tem acesso a investir nesses tipos de fundos também. E é bem relevante porque os fundos de direito creditório foram crescendo muito, eles representam uma grande parcela da nossa indústria. Então, para o público em geral ter acesso a isso é muito interessante, porque você tem uma possibilidade a mais de diversificar a sua carteira, diluir o risco. Então, acho que veio muito nesse sentido de trazer para os investidores mais oportunidades de investimento. Legal. Até para quem, né, por exemplo, sempre está nos acompanhando, né, e que pela primeira vez se depara ali com, vamos dizer assim, com um produto, né, fundo de investimento, eu saberia explicar, mas obviamente você está aqui, então vamos usar especialista, né? Você consegue, de forma assim bem objetivo, destacar para a gente, por exemplo, os tipos de investidores, né? Tem o qualificado, enfim, então assim, explicar um pouco mais só para quem não está familiarizado, os tipos de investidores, até para o pessoal, entendi agora o que quer dizer aquela palavrinha mágica, enfim, consegue fazer isso para a gente, minha amiga? O investidor geral, ele é qualquer pessoa. Sim. Então, você não tem um mínimo de investimento, você não tem um perfil específico de conhecimento. Ele parte do princípio de que, na verdade, você não tem conhecimento sobre a indústria. Então, consequentemente, também você é muito mais vulnerável. Então, a preocupação da CVM desde a 555 era de a gente não pode deixar esse investidor ser levado a erro, porque ele não vai ter capacidade crítica por si só para lidar, às vezes, com alguém tentando ali fazer ele, às vezes, bater uma meta e não ser necessariamente o tipo de risco, o tipo de estratégia que está alinhada com o seu perfil de investidor. Por isso mesmo, até que a CVM sempre teve a questão do suitability. Então, quando você abre uma conta numa corretora ou num banco, você tem que preencher um questionário que vai fazer com que a casa entenda qual é o seu perfil de investidor e, consequentemente, ela só vai poder te oferecer produtos que sejam adequados para esse perfil. E aí, qualquer coisa que seja fora disso, você tem que assinar um termo de ciência dos riscos que você está lidando naquele produto. Já o investidor qualificado, ele tem um mínimo de 1 milhão. Então, ele tem que comprovar que ele tem esse mínimo de recursos. E ele vem muito no sentido de ser aquela pessoa que já tem um conhecimento técnico, já entende como é que a indústria funciona e, consequentemente, ele não é tão vulnerável assim. Então, ele vai conseguir entender, consequentemente, os riscos e também as perdas que ele pode sofrer com o produto que talvez ele invista. E aí, por último, o investidor profissional, ele tem no mínimo 10 milhões de recursos. Ele acaba sendo, como o próprio nome diz, profissional. Então, ele é muito próximo, por exemplo, um banco que faz investimentos em nome próprio, uma corretora ou uma seguradora. Então, fundos de investimento, clubes de investimento, todas as grandes PJs que investem também, elas acabam se enquadrando nesse último perfil de investidor. Sim, não, legal até essa contextualização, exatamente para aquela pessoa, aquele profissional que está nos acompanhando que fala, puxa, como que é mesmo, né? Acho que é legal isso, né? E em termos de responsabilidades, minha amiga, quando a gente olha ali a questão da nova normativa, o que você observa assim de fato novo ou de algo que está sendo reforçado? Então, antes da 175, todo fundo ele passava pela seguinte situação. Se tivesse um risco de perda superior ao patrimônio líquido do fundo, você, investidor, teria que aportar
recursos para cobrir esse dano. Então, isso era um grande problema, porque, no final das contas, vamos supor, na época que teve o Covid, que teve o lockdown, circuit break, você, investidor, teria que ajudar a manter o fundo de pé, o que é muito complicado, porque, muitas das vezes, as pessoas não têm essa disponibilidade financeira. E com a 175 veio a questão do fundo ter responsabilidade limitada ou ilimitada. O que isso quer dizer? E fica lá no nome do fundo. Então, fundo de investimento, limitada no final. Que é para te diferenciar que, no final das contas, você, investidor, não vai ter que cobrir essa perda superior ao patrimônio líquido se eventualmente isso acontecer, quando é uma responsabilidade limitada. Quando é uma responsabilidade limitada, você, investidor, assina um termo, sabendo que isso é possível de se acontecer, e no próprio nome do fundo, no finalzinho dele, no sufixo dele, vai estar essa questão para você ficar ciente desse risco. Então, ele traz aí uma outra variável para você levar em consideração antes de investir. Legal. Eu acho que essa, assim como todas as outras, são mudanças bem interessantes, né? Enfim, eu, obviamente, dentro do meu conhecimento, né, de pontos, pelo menos macros, eu trouxe aqui tudo aquilo que, de certa forma, poderia permear ali na cabeça de quem está vendo pela primeira vez e que se interessou ali pelo tema. Você, até pela sua experiência, por tudo isso que você vem observando, que você vem acompanhando, existiu ali algum tema que, de certa forma, algum ponto que eu não tenha abordado e que você entende que seria interessante aproveitar esse tempo que a gente está tendo aqui até para explicar melhor, ou, de certa forma, a gente conseguiu ali cobrir tudo que envolve aí essa questão dessa nova normativa? Boa. Eu acho que um ponto muito relevante é que, assim, a 175 também veio para os compliance officers pedirem aumento. Sim, com certeza, gostei. Porque a gente, antes da 175, tinha, infelizmente, me complementa sobre isso, a realidade de que todas as instituições financeiras embaixo do guarda-chuva do Banco Central, eles eram muito mais fiscalizados, tinham um rigor muito maior, porque o Banco Central ele pede ali auditoria frequente. Então, existe todo um crivo para continuar de pé dentro do critério do que o Banco Central entende do que é necessário. Já as gestoras, elas passavam pela situação de que o fundo em si tem uma auditoria, mas a casa não tem. Então, muitas das vezes, a gente via a gestora começando naquele jargão de mercado, né? Two guys and a Bloomberg. Você só via o cara que era responsável pelo investimento, o cara que falava que cuidaria do back-office todo sozinho, como se fosse possível uma pessoa cuidar de um back-office sozinho, e o Bloomberg. E mais nada. Então, a 175, ela trouxe essa divisão muito mais proporcional, como eu estava te falando, das responsabilidades entre o administrador e o gestor. E, consequentemente, vai ficar agora muito mais claro que compliance não é brincadeira. Que não dá para a gente ter alguém acumulando função e ignorando pontos muito relevantes de compliance e fazendo um back-office muito precário. Então, a gente tem que ter ali toda a verificação em relação ao fundo, né? Se, por exemplo, toda a rotina de verificação de enquadramento está correta, se todos os contratos com os players estão adequados, se o material publicitário está correto, justamente para garantir essa transparência que a norma trouxe muito no espírito dela, de que é necessário para o investidor se sentir seguro. Além disso, a gente tem que ter um compliance officer que faz o arroz com feijão, como sempre teve que fazer. Ter treinamento anual, passando por todos os pontos de compliance, para que toda a empresa saiba como é importante todas as preocupações que a gente tem, todas as obrigações que a gente tem. Ter anualmente, né, ali no começo do ano, o reporte para os reguladores de todas as obrigações que a gente tem que fazer. Ter revisão anual de políticas e manuais. Então, coisas que antes acabavam ficando muito de lado, porque a pessoa que cuidava do back-office, coitada, cuidava de muita coisa ao mesmo tempo e muitas das vezes não era possível fazer tudo 100%, eu acho que a 175, essa realidade vai melhorar para muito melhor, porque trouxe uma obrigação e um crivo muito mais alto, botando o Brasil num patamar mais alto de gestão de riscos. Então, consequentemente, eu acho que a área de compliance ela ganhou uma importância muito grande. Antes, se a gente tinha aquela ideia de que, eu fiz dinheiro até hoje assim, então vamos... Sabe aquela coisa bem old-fashioned,
péssima. Isso agora não cola, porque não tem como. Eventualmente, a CVM e a Anbima vão pedir esclarecimento, vão pedir evidência. Se você foi negligenciando alguns pontos, agora realmente não tem como mais amadorismo. A gente realmente tem que levar a parte de compliance, a parte de riscos, operações, muito a sério, porque a norma trouxe um amadurecimento para a indústria muito grande. Eu, assim, adoro quando temos, assim, normativas ou situações em que a gente consegue medir cada vez mais ali o nível de profissionalismo dos especialistas ou dos profissionais ali das estruturas de compliance, né? É a minha estrutura de atuação, né? Você sabe, adoro, né? E às vezes até me incomoda quando a gente observa diferentes níveis de conhecimento mais ou menos nivelado, né? Você tem alguns que são extremamente conhecedores e parece que está todo mundo fazendo igual, quando na verdade não é, né? Então, assim, eu gosto quando tem ali normativas que de fato testam o nível, vamos dizer assim, de conformidade de cada uma das estruturas, né? Eu até costumo dizer muito para quem está ali, né? Quem trabalha comigo, né? Eu acho que não existe nada como o básico bem feito. Né? Eu acho que o básico bem feito é algo incrível, né? Pare para pensar no extraordinário somente quando o básico bem feito está feito, né? Então, isso é algo que me chama bastante atenção. Minha amiga, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, né? Quero te agradecer imensamente por estar aqui com a gente. Gostei demais. Eu acho que a gente leva ali um episódio bem rico em termos de conhecimento para quem está nos assistindo. Eu quero te deixar aqui para você fazer ali a sua complementação, né? Fique 100% à vontade. Te agradeço demais por estar aqui comigo hoje. A casa é sua. Toda vez que você tiver ali algum grande tema que entende que faz sentido a gente compartilhar, conte aí comigo, conte com o canal, com certeza a gente vai fazer. Minha amiga, muito obrigado, tá? Obrigada a você pela oportunidade. Como a gente falou no comecinho, acho que a área de compliance tem um grande trunfo de que a gente precisa se ajudar, a gente não pode soltar a mão do outro, e a gente se conhece há muitos anos. Sim. Já trocamos muita ideia. Sim. E muitas coisas que às vezes a gente tinha de dúvida, a gente foi se complementando, então acho que foi muito legal trazer para o online uma conversa que a gente teria num café, sim, como a gente já teve várias vezes. Então, obrigada pela oportunidade dessa troca de conhecimento. É sempre muito bom conversar com você, porque você sabe muito. E obrigada também para todo mundo que ouviu a gente, porque eu acho que sempre tem alguma coisinha para a gente refletir, aprender, desenvolver um pouquinho a mais. Não, com certeza, né? E até você que nos assistiu e que tem ali algum tema interessante, que fala, puxa, gostaria de ouvir esse tema no canal, deixa aí o seu comentário, coloca qual é o tema que a gente com certeza vai abordar aqui. Pessoal, como diria meu filho, deixe seu like, se inscreva no canal. Quer ir para frente? Vem com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.